Pode ser, amém, igreja? Glória a Deus. A igreja está contente? Maravilha. Só no Pai do Senhor a resposta já deu para perceber que a igreja tá contente. E a fim de aprender mais da palavra de Deus, quem está aí? Amém? Então vocês estão no lugar correto. Glória a Deus. Nessa mesma oportunidade também, quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como já foi mencionado, hoje é culto de ensino da palavra, e hoje estamos então com a nossa revista, né? Revista essa que tem o título Deus do Livro e o Livro de Deus. A lição de hoje é a lição de número 17, que tem como título A Inerrância da Bíblia. Aleluias. E a inerrância da Bíblia é algo que nós temos recitado desde o início do ano aí, né? Nós temos proclamado que aí a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é infalível, palavra de Deus. E então iremos aprender sobre isso que é uma doutrina da Assembleia de Deus, doutrina da ADEF, doutrina de todo aquele crente que crê nas Escrituras, né? Tem que ter esse entendimento pleno, convicto que a Bíblia ela é inerrante. Aleluias. Então, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos, já foi mencionado aqui no dia de hoje, se encontra em Salmos 119, verso 89 até o 99, não se faz necessário, e também devido ao tempo, vamos prosseguir. Nosso texto áureo se encontra em Jeremias, capítulo 1, verso 12, que nos diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluias. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a Bíblia é a fiel e inconteste palavra de Deus. Sua inerrância e infabilidade decorrem da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. Vale a pena aqui dar uma ênfase nessa verdade prática, né? Reler ela, porque ela será muito útil o entendimento dela, né? Então, ele já inicia falando que a Bíblia ela é fiel e inconteste palavra de Deus. Então, ela não é palavra de homem, ela não é palavra de nenhum ser humano, ela é palavra de Deus. Nós aprendemos desde o ano passado, pelo livro de Êxodo, que quem escreveu o livro de Êxodo, por exemplo, foi Moisés. Mas não foi Moisés, necessariamente, que proclamou aquelas palavras, foi o nosso Deus. E o interessante é que nós temos recitado que toda a Escritura, ou seja, não foi somente Êxodo, de Gênesis a Apocalipse, a palavra é de Deus. E quando fala que ela é fiel e inconteste, a inconteste significa incontestável. Aleluia. Então é uma afirmação que tem feito na verdade prática ali, ou seja, algo que não tem nenhuma sombra de dúvida. E ela continua: sua inerrância e infabilidade, inerrância significa que não há erro, infabilidade significa que não há falha, decorre da plena inspiração e supervisão de nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Glória a Deus! Introdução. A introdução nos diz o seguinte: a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Os ímpios e incrédulos têm feito de tudo para encontrarem erros nos textos bíblicos. Pode ser que haja falhas nas traduções, interpretações ou na gramática das cópias dos manuscritos, pois a Bíblia foi escrita originalmente em linguagens antigas, hebraica, grego e aramaico. Todavia, essas possíveis incorreções ou dificuldades jamais podem ser consideradas erros. Quanto à mensagem bíblica, menos de 1% dessas inexatidões dos manuscritos encontram-se na transmissão da mensagem, portanto, não afetam a integridade da palavra de Deus. Aleluias. Estamos no ano da palavra. Quantos aqui têm feito, aquilo que tem sido colocado a nós, lido a palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém, Então isso, abrindo um parênteses, não era nem algo que deveria ter sido, solicitado. É algo que todo crente, o bom crente, minimamente, tem que exercer isso, tem que buscar ler a palavra. Como é que você crê no Evangelho? Como é que você crê na palavra? Como é que você quer aprender mais de Deus sem ler mais da palavra de Deus? Então isso é algo que tem que estar no nosso DNA, tem que estar nos ativado na nossa vida. E graças a Deus, de uns tempos para cá, eu falo isso porque nem todos os crentes, infelizmente, gostam de ler ou têm essa atitude de estar lendo a palavra. Verdadeiramente existe uma certa dificuldade em buscar ler, buscar se aprofundar, meditar na Santa Escritura. Mas de alguns anos para cá eu tenho sido essa dádiva, essa oportunidade, o Senhor tem me concedido de eu ter prazer de estar diante da palavra dele. Eu tenho cada vez mais me avançado e tenho criado o prazer realmente de estar diante da palavra dele. E o interessante é que, como foi dito, o título da lição é a inerrância da Bíblia. Inerrância fala de não haver erros, que ela não contém nenhum erro na palavra de Deus. Mas, como os demais irmãos e você de casa que está lendo, quando eu leio a Bíblia, eu acabo achando alguns erros. Quem aqui, como eu, lê a Bíblia, acha alguns erros?
Meu Deus do céu, o interessante é olhar para a cara dos irmãos. Muitos irmãos falam, rapaz, o cara já começa com heresia logo de cara. Não, meus irmãos, isso é uma pequena, né, brincadeira aqui. Quando eu leio a Bíblia, eu acho alguns erros sim, mas não na palavra de Deus. Eu acho esses erros em mim. Aleluias. Quantos mais se deparam com esse tipo de atitude agora, para ver se vocês entenderam? Amém. Então, acho que ficou bem explicado, né? A gente não acha erro na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém falhas. Mas quando eu leio, quando eu me deparo, agora recentemente eu estou mergulhado no livro de Tiago, e cada dia que eu leio, cada vez que eu leio, é um tapa na cara que eu levo, porque é uma carta muito prática, que tem qualidades ali que ele pede, que ele solicita, que eu, porventura, não estou praticando. Então, eu encontro aqueles erros quando eu leio a palavra de Deus. E abrindo um parênteses, se você tem lido a palavra de Deus e ela não tem te confrontado, então você está lendo errado, possivelmente. Aleluias? Porque a palavra de Deus, ela tem que vir contra isso. Nós temos proclamado isso aqui, ela serve para quê? Para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para que nós estemos perfeitamente, né, aptos ao que é a boa obra. Isso nos dá a entender que nós necessitamos ser corrigidos. Aleluias? Então, se a Bíblia não tem te confrontado, você tem que ler ela corretamente, porque ela tem que confrontar, ela tem que ir. Se você concorda com tudo, alguma coisa está errada. Nós não somos santos, não somos perfeitos. A palavra ela tem que ir confrontar a gente. Amém? Graças a Deus. Então, a introdução diz o quê? Que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não tem erro. E sabe por que a Bíblia não tem erro? É pelo simples fato de que quem é o autor dela é Deus. Mas não é um Deus qualquer, aleluias? É o Deus Santo. Um dos atributos de Deus é a santidade. Né? E a gente pensa que é um Deus. Não, mas, por exemplo, só na Índia, se a gente for ver, eu acho que tem mais de 3 milhões de deuses. É muito Deus. Então, mas o Deus que a gente serve aqui não é um Deus da Índia, é um Deus santo. Um dos atributos dele é o Deus santo, é o único e verdadeiro Deus. E talvez eu não consiga explanar ou falar para vocês aqui, né, o significado da palavra santo, porque nós cantamos, declaramos, e na eternidade nós continuaremos a cantar santo. E talvez entendemos ao poder da palavra santo, o que é santo, mas de forma assim que explicável, a palavra santo significa perfeito, significa separado, significa algo que não tem nenhuma mácula. Aleluia. É santo. Não tem falhas. Aleluias. Então, sendo assim, o nosso Deus, que ele é perfeito, ele produz uma palavra que não tem erro, uma palavra que não tem falha. Aleluias. Então, consequentemente, nós acreditamos nessa inerrância. Mas o interessante é que quando nós olhamos lá em Gênesis 3, aleluias, nós vemos então que houve então o primeiro erro na Bíblia. E esse erro não é um erro da Bíblia, é um erro que é mencionado pela Bíblia. Porque a Bíblia tem disso, ela não tem erro, mas ela menciona, né? Ela relata, ela fala sobre alguns erros. E por que eu estou falando isso? Porque desde Gênesis 3, quando Deus criou, né, todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom, e isso é uma qualidade da santidade de Deus, porque ele sendo um Deus santo, ele só cria coisas boas, ele só cria coisas perfeitas, ele só cria coisas que têm qualidade, que não têm defeito. Mas nós vemos lá em Gênesis 3 que, infelizmente, o homem, então, cometeu esse primeiro erro que é relatado. E isso, então, criou-se uma cultura, nós podemos assim definir. Isso criou-se algo comum, é tanto que existe o famoso ditado, né? Errar é humano. Né? Os homens é passíveis de erro, todos erram, e realmente não há nenhum equívoco em falar essa frase. Verdadeiramente, cada um de nós comete erros, nós estamos sujeitos a erros. O problema é que criou-se essa cultura, e quando eu ou qualquer pessoa chega diante dessas pessoas que falam, que pensam, que tem essa cultura impregnada nelas, e fala que é possível haver um ser, que é possível haver uma Bíblia, que é possível haver um livro que não contém erros, essa pessoa não consegue acreditar nisso. Porque ela fala, pelo amor de Deus, todos os homens erram. O errar é humano, o errar é algo comum, o errar é possível. E você está falando para mim que existe algo que não contém erro, essa pessoa ela fica incrédula para acreditar nisso. Mas há aqui um povo, há aqui uma nação, há aqui uma igreja, meu senhor, que acredita verdadeiramente que a palavra de Deus, ela não contém erro, ela não contém falhas. Inclusive, isso é parafraseado, isso é dito, né, na palavra de Deus, lá em Título capítulo 1, verso 15, diz o seguinte, Título capítulo 1, verso 15, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, de fato tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, para pessoas puras, tem pessoas puras aqui essa noite? Aleluia. Então, para pessoas puras, como cada um de nós que busca essa pureza diante da presença do Senhor, nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e entender que ela não tem erros, que ela não tem falha. Mas para os incrédulos, para as pessoas que não têm a revelação, né, da presença, da grandiosidade de Deus, elas nunca acharão, elas sempre procurarão alguma evidência
mas graças a Deus e para a glória de Jesus elas nunca acharão, porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Mas a revista nos fala o seguinte: os ímpios e incrédulos têm feito de tudo para encontrarem erros nos textos bíblicos. Pode ser que haja falha nas traduções, interpretações ou na gramática das cópias dos manuscritos, pois a Bíblia foi escrita originalmente em língua antiga, hebraica, grega e aramaica. Então, como a lição menciona os possíveis erros, e eu quero falar entre aspas aqui desses possíveis erros, inclusive a revista chama de falhas, não é um erro da Bíblia exatamente, né? Mas dos homens, porque, como foi dito aqui, ela foi escrita originalmente em hebraico, em grego e aramaico. Mas aqui, tirando a nossa irmã ali, esposa do nosso irmão diácono Josué, pelo que eu sei, ela percebe de hebraico. Eu acho que poucas pessoas aqui percebem de hebraico. Então, para que você tivesse hoje a disponibilidade, né, de estar lendo hebraico, poucas pessoas aqui estarão entendendo sobre a palavra de Deus, amém? Então, foi escrito o quê? Foi feito então as traduções, né? Foi feito então a disponibilidade de línguas portuguesas, talvez espanhol aqui para a família do nosso evangelista Jackson. Então, para essa possível tradução, eles não conseguem traduzir na essência a palavra. Tem palavras que na língua portuguesa, na língua espanhola, no inglês e nas demais idiomas, não é possível trazer aquela referência, aquela coisa profunda que a palavra, tanto no hebraico, no grego e no original da palavra consegue. Aleluias. E eu gostaria então, de forma introdutória, trazer uma perspectiva acerca do que a lição propõe, que é sobre as traduções, a interpretação e a gramática. Aleluia. Então, sobre a tradução, por exemplo, tem um texto que é muito conhecido, eu vou estar falando aqui, eu quero que a igreja finalize comigo, é em Salmos 23, verso 1. Quem conhece Salmo 23, verso 1 aí? É dito o seguinte: o Senhor é meu pastor e... Vai ficar bonito agora. O Senhor é meu pastor... Pronto. Isso aqui, ela se encaixa na questão da versão ARC, que é, né, Almeida Revista Corrigida. Tem a ARA também, tem a NTLH, tem a NVI, que por acaso é a que eu gosto mais, tem a King James, tem várias versões, tem várias traduções. E também existem traduções, melhor, né, anteriormente falando aqui, traduções em questão de língua. Cada língua tem a sua tradução, mas dentro da língua portuguesa, por exemplo, nas versões são outros tipos de traduções. E essa tradução aqui que eu acabei de mencionar, o Senhor meu pastor e nada me faltará, ela se encontra na versão ARC, que é a Almeida Revista Corrigida. Mas tem a NVI, que ela fala o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja, e vocês sejam sinceros, sem exegese, sem se aprofundar no texto, porque eu estou falando de evangelho simples, de fácil entendimento, que qualquer pessoa consegue entender. Obviamente aqui nem todos aqui aplicamos exegese, tem pessoas que nem sabem o que é uma exegese, aleluias, mas eu estou falando de forma simples. Você em sua casa meditando, lendo, se eu ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, para vocês é a mesma coisa? Eu quero ouvir a igreja. Para vocês é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não parece, o sentido não parece o mesmo, mas é a palavra de Deus, aleluias. Então muitas pessoas, por exemplo, têm se apropriado dessa tradução de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como algo que nunca irá faltar mesmo. Ô igreja, e eu não sei vocês, mas para mim às vezes faltam algumas coisas, aleluias. O crente falta saúde, o crente falta trabalho, o crente falta dinheiro, o crente falta tempo, o crente falta muitas coisas. Nós não estamos isentos dessas situações, e muitas pessoas se apropriam desse texto de forma leviana, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nesse sentido, e não é esse o sentido que o Senhor quer colocar para a gente. Mas quando eu leio o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, eu me sinto como suficiente, porque o Senhor é meu pastor e eu sou suficiente. Vai faltar saúde, mas eu tenho suficiência nele. Vai faltar o trabalho, mas eu tenho suficiente nele, aleluia. Então, isso é só uma perspectiva sobre a tradução, aleluia. E algo interessante que eu ouvi um tempo atrás é que Deus, ele é inédito, e a palavra dele também é inédita. Você pode ler Salmos 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará hoje, o Senhor ministrará algo ao teu coração. Mas daqui um mês, você vai ler de novo, e o Senhor irá ministrar algo mais profundo. Aleluia, porque a palavra do Senhor também ela se torna inédita, cada vez que você se colocar diante, disposto e sensível à voz dele. Aleluias. Outra questão que eu queria trazer para a perspectiva é sobre as interpretações. E eu acabei de demonstrar um exemplo aqui de interpretação, aleluias. Eu acabei de interpretar a versão ARC e a versão NVI. Mas quem conhece aqui Martinho Lutero? Aleluias. Martinho Lutero, para quem não conhece, é o pai da reforma, podemos assim dizer.
se hoje estamos aqui como uma igreja protestante, né, Martinho Lutero tem a sua qualidade nisso, tem sua ênfase, tem sua honra sobre isso, aleluia. E Martinho Lutero foi então, juntamente com outros demais homens, mas ele é muito enfático nessa questão. Ele falou algo interessante sobre algumas traduções, ele tem alguns comentários bíblicos, ele falou acerca de algumas cartas. E interessante sobre a carta de Romanos, que é a carta na qual ele iniciou a reforma protestante, né, que ele definiu as teses e etc. Ele fala que Paulo, né, aborda lá que nós somos salvos mediante a fé. E a quem acredita que nós somos salvos mediante a fé aqui? Amém. Mas lá em Tiago, ele fala que nós somos salvos mediante a fé também, mas ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Aleluia. E o interessante é que o comentário que Martinho Lutero, um grande homem, um grande pregador, um grande teólogo da palavra de Deus, ele falou acerca da palavra, da carta de Tiago. Ele fala que a carta de Tiago é uma carta de palha, que ela era desprezável, podemos assim dizer, que ele não fazia necessidade nenhuma, porque ele pensava, quando ele leu a carta de Tiago, que aquela carta estava indo contra o pensamento de Paulo, porque Paulo vem pregando que nós somos salvos só mediante a fé e nada mais, e nós cremos nisso. Só que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ele fala, não, Tiago está indo contra Paulo. Ele fala que aquela carta é uma carta de palha. Porém, quando nós recitamos aqui todos os dias, né, Timóteo aqui, capítulo 16, capítulo 3, verso 16, é o quê? Que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, neste momento aqui, houve um equívoco da parte de Martinho Lutero, porque Tiago também não é uma carta indispensável. Ele só não teve a interpretação correta. Pelo contrário, ele teve uma má interpretação da carta de Tiago, porque o que Tiago está falando é de uma fé prática. O que Tiago está falando é da praticidade da palavra, porque se você tem uma fé, eu posso muito bem chegar para vocês e falar assim, igreja, eu tenho fé, e vocês vão acreditar ou não, porque tem como medir a fé, tem como pesar a fé, mas diante das obras que eu pratico, você pode saber se minha fé é válida ou não, aleluia. Tem uma frase que eu li um tempo atrás, que diz o seguinte, talvez essa frase, ela traria uma boa interpretação para Martinho Lutero. Ele diz, Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. E é basicamente sobre isso. Deus verdadeiramente, se eu falar que eu tenho fé ou não, quem vai definir isso, quem vai, né, falar se é verdadeiro ou não, é somente Deus. Não tem como nenhum de nós aqui definir se o outro tem ou não fé. Somente Deus, Jesus Cristo, que pode definir o tamanho da nossa fé, a qualidade da nossa fé, se é verdadeiro ou não a nossa fé. Aleluia. Mas diante dos homens, nossa fé não pode ser morta. Nós temos que fazer o ID, nós temos que fazer alguma coisa, ter uma ação. Não adianta somente eu falar que eu tenho fé, tem que ter nas minhas atitudes, no meu testemunho eu tenho que revelar que eu tenho fé. Aleluias, glórias a Deus. E a terceira característica de forma introdutória é a gramática, né? E gramática nada mais é, nada menos é do que a junção de letras, e essas letras formam palavras, e essas palavras formam frases, e que formam parágrafos, que formam páginas, e que formam livros, e por fim, né, formam a Bíblia, trazendo para esse exemplo de hoje. E eu poderia muito bem trazer uma perspectiva, trazer algum argumento, né, acerca do que eu acho, do que eu penso, mas eu vou diante da palavra de Deus, o que ela fala sobre a gramática, porque a palavra de Deus ela fala de tudo. Quem acredita nisso? E a palavra de Deus fala sobre a gramática também. Ela fala lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 e 2. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Agora o verso 2. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem. Então aqui, Deus, através de Moisés ali, para Israel, ele fala, nada acrescentem dessas palavras, e nada tirem dessas palavras. Só faça o que eu estou mandando, e será o suficiente para vocês conseguirem, né, estarem aptos, né, diante da minha presença. Mas lá em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, diz o seguinte, são palavras agora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Verso 18, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então, muitas vezes a gente despreza coisas pequenas, textos, assim como Martinho Lutero outrora desprezou uma carta toda, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse, né? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Então tudo, de Gênesis a Apocalipse, tem o seu simbologia, tem o seu significado, tem a sua importância, tem a sua relevância. Aleluia. Não podemos desprezar, não podemos insignificar nada do que contém na palavra de Deus. Amém? E para finalizar, lá em Apocalipse, verso 22, 18 e 19, é dito o seguinte, se agora são palavras de João Batista, de João Apóstolo, ele fala o seguinte,
declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém desacrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Olha aqui, coisa perigosa. Se alguém, acrescentar, receberá pragas descritas naquele livro. E pensa num livro que tem pragas, é o livro de Apocalipse. Então tem que existir um temor no tocante a isso, aleluias. E no verso 19, ele então, ele piora mais ainda, as consequências, podemos assim dizer. Ele diz: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então agora, se você colocou, você vai ganhar as pragas descritas nesse livro. Agora, se você tirar, você corre o risco de perder a sua vida eterna. Olha que algo profundo nisso, E o interessante é que pode ter alguma pessoa que fala assim: mas esse cara está falando isso para pessoas que produzem Bíblia, Ela vai tirar, ela vai pôr, Mas nós aprendemos na terça-feira passada que a Bíblia, no início, ela foi feita como? Oralmente. E isso não quer dizer que ela cessou. Até hoje, a Bíblia ela existe oralmente. Eu estou aqui em cima falando sobre a Bíblia. Você lá no trabalho está falando sobre a Bíblia. E será que você tem acrescentado? Ou será que você tem tirado? Mas as consequências estão descritas aqui, amém? Se você acrescentar, terá consequências. Se você tirar, terá consequências. E desde o início o Senhor falou: somente fala essas palavras. Gente, a gente não precisa mudar a palavra, não. A palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Somente a palavra de Deus ela tem poder para mudar a pessoa mais depravada do mundo. Ele tem poder de fazer essa pessoa se tornar um santo e herdar também, e um dia estar juntamente conosco, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos avançar. Tópico número 1, ele é composto de 2 subtópicos. Tem o título Conceituação Teológica de Inerrância. E o subtópico número 1 diz o que é inerrância bíblica, e o subtópico número 2, inerrância e infabilidade. Subtópico número 1, o que é inerrância? Eu convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então, subtópico número 1 diz o que é inerrância bíblica. E como já mencionamos na introdução, inerrância bíblica é dizer, ou melhor, é entender, que não contém erros na Bíblia. Então, repita comigo: inerrância é não conter erro na Bíblia. E a lição ali, ela nos fala então de 2 características ali, no campo lógico e no campo histórico. E o campo lógico fala de coerência. Quando nós falamos de uma coisa lógica, ela tem que haver coerência, tem que haver sentido, tem que ter uma explicação. Quando existe algo lógico é nisso, E um dos inimigos, um dos que vão contra a palavra de Deus é a ciência, a filosofia também, muitas das vezes vai contra. E elas tentam de a todo custo tentar aplicar ou trazer à tona os possíveis erros da palavra de Deus, das Escrituras. E muitas das vezes eles não conseguem, nem sequer compreender. Porque é lógico, é uma mente divina contra uma mente humana. Deus pensa lá na frente, Deus pensa coisas grandes, e nós pensamos coisas, muitas das vezes menores e pequenas, na sua grande maioria. Então tem coisas que para Deus são lógicas, e que para nós no início, ou demora muito tempo para fazer um certo sentido. Ele fala ali sobre, ela é inerrante nos fatos que apresenta, e nas doutrinas que declara. Então, sobre os fatos, tem um fato, tem um relato que acontece na palavra de Deus, lá em João 2, que Jesus, após se deparar com um comércio dentro da sinagoga, dentro do templo ali, ele, certa feita, ele entra e derruba tudo, e expulsa as pessoas, e derruba animais, e etc. E aí, então, as autoridades, ali religiosas, chegam diante de Jesus e falam: com que autoridade você faz isso? Como é que você chega assim, expulsa todo mundo assim? Por que você faz isso? De onde você tirou essa autoridade? E aí Jesus responde em João capítulo 2, verso 19. Jesus respondeu: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Para nós hoje nós temos o entendimento, mas eu me coloco no lugar daqueles homens. Se Jesus chega e fala: destrói esse templo, eu reconstruo em 3 dias.
Aí no verso seguinte, os judeus lá respondem: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar em 3 dias? É algo que para Jesus era muito lógico. Quando Jesus falou aquilo, existia uma explicação. Fazia muito sentido na cabeça de Jesus, porque ele é a mente ultrapassada, é a mente de Deus. Ele sabia o que significava aquelas palavras que ele estava lançando ali. Mas para aqueles homens, mente limitada, uma mente pequena, nós, seres humanos, eles falaram: como é que ele estava a levantar um templo que demorou 46 anos para ser construído em 3 dias? Mas obviamente, né, o Senhor não estava falando de um templo físico de tijolo, ele estava falando do templo que ele representava, que ele é. Aleluia. Inclusive no verso seguinte, 22, diz: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas escrituras e nas palavras que Jesus dissera. Então um fato que aconteceu foi esse, né, algo que ocorreu e que a mente humana eles não conseguiram detectar naquele momento. Então porventura eles até falaram que a palavra do Senhor tinha um erro, mas não tinha um erro. Ela se cumpriu muito em breve, porque o Senhor não estava falando de uma coisa ali atemporal, aquela coisa ali passageira. Ele estava falando de algo eterno. Ele estava falando de um templo, não um templo feito de material perecível, mas estava falando de um templo eterno, que era o corpo dele, que iria, né, ressuscitar depois de 3 dias. Amém? A outra questão que também a lição fala sobre o histórico, né? E o histórico tem a ver com coisas que acontecem ou aconteceram há muitos tempos atrás. O histórico fala disso, algumas coisas aconteceram há tempo atrás e que nós buscamos aplicar principalmente nos dias de hoje, né? E isso fala sobre as doutrinas, né, que é declaradas na palavra de Deus. Então, coisas que aconteceram há um tempo atrás, nós olhamos para ela com a perspectiva de uma doutrina e tentamos trazer para os nossos dias de hoje, aleluias. E o interessante é que ano passado nós estudamos sobre o tabernáculo, por exemplo, e o tabernáculo hoje em dia ele não é mais ministrado. Pelo menos aqui na DEF não, né? Talvez tenha algumas igrejas aí afora que usam alguns símbolos, que usam alguns objetos do tabernáculo, mas isso não é algo bíblico a se fazer, aleluias. E nós aprendemos então pelas doutrinas que a simbologia de cada um daqueles objetos representa. Então nós olhamos para o tabernáculo como um todo, seja ele parte de dentro, parte de fora, entendemos a simbologia daquilo, como nós fizemos ano passado, e trazemos aquilo para nossos dias atuais. Então isso se torna uma doutrina, porque o Senhor deixou aquilo como exemplo histórico que aconteceu, e isso nós trazemos para os dias de hoje. Então acreditar no princípio da inerrância, né, que a Bíblia não há erro, é de extrema importância para cada um de a gente, né? Porque a partir disso, né, nós podemos exercer o que a lição menciona no finalzinho ali. Acreditar no princípio afirmar que a Bíblia não contém erros é também reconhecer sua inspiração, a autoridade e a infalibilidade. Então, a partir do momento que nós entendemos quem inspirou a Bíblia, quem é a autoria da Bíblia e que a Bíblia é infalível, nós temos a plena convicção da sua inerrância. Amém? Inerrância e infalibilidade. Eu convido a igreja a estar me auxiliando também no 1, 2, 3. Oh glória, aleluias. Então inerrância e infalibilidade. Se inerrância significa não conter erros, né, como nós já aprendemos, a infalibilidade significa não conter falhas. Então repita comigo, infalibilidade significa não conter falhas. Amém. Então se existe erro, né, que é o significado contrário de inerrância, é porque existe a possibilidade de falha. E se existe uma falha é porque é possível haver erros. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus é totalmente oposto ao que eu acabei de dizer, né? Ela não tem erro, a palavra de Deus ela não tem erro porque ela não tem falha. E ela não tem falha porque ela não tem erro. Amém? Então a lição ela não cita um texto, ela cita ali 1 Pedro, né, capítulo 1, verso 24 e 25. Eu estarei lendo aqui o anterior também, o 23, que diz o seguinte: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, quando Pedro aqui ele inicia escrevendo aqui aos irmãos, ele fala, né, que nós não fomos regenerados, né, de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus.
E aí ele fala, dá duas, né, adjetivos para essa palavra de Deus, que ela é viva e que ela é permanente. Aleluia. No verso 24 ele nos traz então um comparativo com nós, com ele, comigo, com você, com toda a humanidade. Ele fala no verso 24: pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. Então essa é a nossa glória, igreja. Nós somos perecíveis. Ele fala anteriormente, né, que a palavra do Senhor ela é imperecível, ela é viva e permanente, ela não é destrutível. Mas em compensação, a nossa glória, o nosso momento mais sublime, quando nós estamos, né, no nosso maior sucesso, é como a relva, que ela murcha a sua flor. Isso que nós somos. Ele traz esse comparativo. Mas no verso 25 ele torna a fortalecer isso. Ele fala: mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês naquela época e é anunciada hoje. Aleluia. Então esse texto de Pedro explica um pouco esse subtópico, pois Pedro ele era um homem, né, propício, né, a falhas. E nós sabemos de infinitas falhas lá que foi descrito na palavra de Deus de Pedro. Ele falhou, ele errou, né, perante o Senhor, para com o povo em diversas situações. Mas Pedro, ele tinha algo que é necessário para nós. Ele entendia a inerrância e a infabilidade da palavra de Deus, né? Ele se põe neste lugar de entendimento, ele exerce isso, porque foi o que foi descrito. Ele olha para a palavra de Deus e entende que ela é viva, que ela é permanente. Ele entende que nós somos, né, como a relva, que nós murchamos. Nós somos perecíveis, nós somos falhos. Sem Deus nós não conseguimos, não podemos nada. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é permanente, ela é para todo o sempre. E para a palavra de Deus, né, permanecer, ela não pode ter erro, de ter falha. Porque, pensa comigo, igreja, já se passaram milhares de anos. Já foi dito aqui que a palavra de Deus, que a Bíblia, por exemplo, ela é um dos livros mais vendidos do mundo. Mas nós temos que entender também que a Bíblia é um dos livros mais destruídos do mundo. A Bíblia já foi diversas vezes queimada, destruída, já teve pilhas, fornalhas, né, para colocar a Bíblia lá e queimar. Na época de Holocausto fizeram muito isso. E mesmo assim, hoje é ainda um dos livros mais vendidos do mundo. Mas isso, existe um poder por detrás disso e é impossível não acreditar nisso. E algo para se perpetuar durante tantos anos é porque não tem erro, não tem falha. Porque se houvesse um erro, se houvesse uma falha, ele não se perpetuaria por tanto tempo. Isso a gente traz um comparativo, olhando para a perspectiva de Pedro, ele traz essa comparação da palavra de Deus, que é viva, que é permanente, que é para sempre, contra o homem, que é uma relva, que na sua glória, no seu ápice, né, ele rapidamente some e evapora. A gente sabe que um erro e uma falha nossa é o quê? É o pecado, amém? O nosso pecado é o nosso erro, é a nossa falha. Quando nós pecamos, é porque porventura nós erramos e nós falhamos. E qual é a consequência do erro, da falha, do pecado? É a morte, a destruição. Então, se a Bíblia contesse erro, contesse uma falha, podemos simbolizar isso como um pecado, ela não estaria durando até hoje, os dias de hoje. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí tem outro texto que Pedro nos cita, que é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que está escrito o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. E isso vindo de Pedro, foi palavra de Pedro lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, é muito poderoso, porque Pedro morreu por causa dessas palavras. Uma pessoa, para entregar sua vida por essas palavras, ele tem que ter a plena convicção que ela não há erro, que ela não há falha. Mas Pedro só falou isso porque ele entendeu algo mais poderoso ainda. Ele entendia que essas palavras eram palavras de vida eterna. Certa feita, Pedro, após ouvir um discurso, né, de Jesus, que foi confrontoso, que foi, né, contra, né, os nossos pecados, contra nossos desejos, né, muitos discípulos deixaram ele. E aí Jesus olha para os 12 e fala o quê? E vocês? Vocês também não querem ir? Aleluia. E a resposta de Pedro, porque ele conhecia que não havia erros e que não havia falhas na palavra do Senhor. Ele olha para o Senhor e fala: para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Essas palavras nos proporcionam, nos tira da vida eterna, como nós aprendemos lá em João, em Apocalipse, que se você acrescentar, se você tirar, você também será tirado o seu nome lá da cidade santa, mas ela também te leva para a vida eterna se nós seguirmos ela. Amém? E é sobre isso que então que nós temos que buscar, igreja, né? Esse entendimento que a Bíblia nos proporciona, que é a vida eterna. E um dia eu e você podemos declarar, se tivermos essa oportunidade, ou mesmo se não tivermos, né?
declarar que as palavras do Senhor, ela nos proporciona a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Vamos avançar então, que o tempo não nos espera. Tópico número 2 tem o título Razões pelas quais a Bíblia é inerrante. Ela é composta de 3 subtópicos: autoria divina, supervisão e orientação do Espírito Santo. A Bíblia é a exata palavra de Deus. Autoria divina, a igreja em 1, 2, 3. Graças a Deus. Quantos acreditam nisso? Dá um glória a Deus aí. Amém. Então, o subtópico, do tópico número 2 tem como título Autoria Divina. E o que esse subtópico, quer nos dizer de forma resumida, de forma de fácil compreensão, é que a Bíblia em si não é o mais importante. Amém, igreja? A mesma cri-cri aí. Então, eu vou repetir. O que esse subtópico quer nos dizer, e reparem no título, Autoria Divina, amém? Ele quer nos dizer que o mais importante não é a Bíblia em si. Aleluias. Porque a Bíblia, ela só tem a sua relevância, ela só tem a sua importância, ela só tem esse poder, porque existe um autor. Alguém está começando a entender aí. Porque pensa comigo, se a Bíblia somente fosse este livro que ela é, mas não fosse Deus, ela não teria a importância que ela tem. Amém? Então nós temos que entender que maior do que a criação é o Criador. Maior do que o milagre é quem faz o milagre. Então, nessa mesma perspectiva, maior do que a palavra, é o autor da palavra. Na oração aqui, feita por Roger, na parte inicial, ele falou que este culto sem a presença de Deus não valeria de nada. Amém? Então é sobre isso. O que adianta nós nos reunirmos aqui, adorarmos e cultuarmos e a presença do Senhor não está em nosso meio? Só será um ajuntamento de pessoas que não sentem a presença, não buscam a presença de Deus. Aleluias. Mas a revista nos diz o seguinte: há milhões de livros espalhados pelo mundo e todos foram escritos por autores falhos, propensos a cometerem todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia, ele jamais falta. Então, como eu mencionei já anteriormente, a credibilidade devida para a Bíblia é o seu autor. Do contrário, ele seria somente mais um livro. Talvez um livro interessante, porque tem provérbios, por exemplo, são conhecimentos poderosíssimos ali, que se a gente aplicar, será de muito benefício para a gente. Mas só seria somente um livro se o autor não fosse o nosso Deus. Porque se Deus quisesse, a gente tem que entender o seguinte: esse Bíblia é composto então de 66 livros, 40 autores, 1000 e não sei quantos capítulos, e é um livro que tem muito conhecimento, tem muita aprendizagem. Mas se Deus quisesse, Ele poderia fazer isso em 20 páginas, se quisesse, porque Ele é Deus, amém? Ele conseguiria fazer. Inclusive, certa feita, Jesus falou o seguinte sobre o Antigo Testamento, Mateus 7,12: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Em uma frase somente, o Senhor conseguiu resumir o que era o Antigo Testamento, que era a lei e os profetas. Então façam aos outros o que vocês querem que faça a você. É o famoso mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então se Deus quisesse resumir a Bíblia, se eu pudesse resumir, resumiria nesse versículo: ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai amar a Deus. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você vai honrar pai e mãe. Esse é o princípio. Se Deus quisesse resumir, Ele resumiria somente nisso. Há um tempo atrás, eu estive vendo um podcast, e ele é um representante da versão King James. A King James é uma tradução da Bíblia, de um rei da Inglaterra, e é uma versão muito conhecida. Inclusive, ele falou que é uma das Bíblias mais vendidas do mundo, e por isso que ele estava no podcast. E ele falou algo interessante lá acerca da Bíblia em si, da relevância da Bíblia. Ele falou assim, falou para o apresentador: coloque os maiores best-sellers aí dos livros, juntamente com a Bíblia, em uma prisão, por exemplo, em um lugar onde tem pessoas ali que diante das sociedades são vândalos, são ladrões, são isso, são aquilo,
e depois de algum tempo deles meditarem em todos aqueles livros, vejam o que cada um livro irá produzir nas pessoas. E a gente entende que a palavra do Senhor ela tem esse poder, mas não é porque é somente a Bíblia, mas é porque existe um autor, existe um poder por detrás daquilo. Aleluias. E aí ele traz essa perspectiva. E o interessante é que, né, quando a gente lê, né, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para deixar o homem apto a toda boa obra. Então, a palavra do Senhor ela tem esse poder de te corrigir, de te instruir, de te fazer uma pessoa apta, né, a servir, a mudar esses tipos de atitude. E, para finalizarmos esse subtópico, algo interessante sobre a autoria do livro, né, da Bíblia, é que é o único livro onde você pode estar lendo ele todas as vezes com o autor do seu lado. Então, todas as vezes que você está diante da palavra de Deus, é o único livro. Talvez você tenha seu pai, seu tio, um amigo, ou você que está nos assistindo, tem uma pessoa que escreve livros e fala assim, eu também tenho a possibilidade aqui. Mas eu acho que nem todas as vezes. Vai ter momentos que você vai estar em um lugar que ele não vai estar. Mas com a palavra de Deus, você pode estar no alto, no avião, você pode estar em qualquer lugar. Quando você se colocar diante da palavra de Deus, verdadeiramente Ele estará do teu lado, se assim você desejar. Amém? Supervisão e orientação do Espírito Santo nos diz o seguinte: os livros da Bíblia foram escritos sob a supervisão e orientação do Espírito Santo. As Escrituras não são produto da perspicácia e criatividade da mente humana, mas o resultado da ação sobrenatural de Deus sobre ela. O Espírito inspirou, ensinou, revelou seus mistérios. Então, supervisão e orientação do Espírito Santo. Qual o objetivo, então, né, de algo ser supervisionado? Quando a gente pesquisa, fala o seguinte: implica em orientar e zelar pelo trabalho dos subordinados. Então, nós entendemos esse subtítulo, supervisão e orientação. A gente entende que o Espírito Santo, que era o supervisor aqui, ele tinha o dever, né, ele tinha o trabalho ali de orientar, de zelar pelos subordinados. Então, pelos 40 autores que escreveram a Bíblia, essa era a responsabilidade do Espírito Santo, né, para assegurar que o trabalho está sendo feito de acordo com as normas estabelecidas. Então, o Senhor tem normas estabelecidas. Então, de acordo com as normas que Ele estabeleceu, né, o Espírito Santo estava ali com esse encargo. E outra perspectiva que a gente traz, se eu perguntar para a igreja de forma bem leiga, assim, o que significa supervisão? Talvez alguém pode falar assim, é uma pessoa que tem uma visão altíssima. E sim, é isso que eu queria que vocês respondessem. Amém? É uma pessoa que tem uma visão que vai ao alcance. E isso, trazendo para uma perspectiva nossa aqui, nós temos vista. Nós não temos visão. Nós só teremos visão com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você tem uma mera vista. Você consegue enxergar até ali. Passou dali, você não enxerga. Agora, com o Espírito Santo governando, te dando esse poder, aí você enxerga bem além. Amém? E supervisão, então, isso aí é só coisa para Deus mesmo. Outra questão também que nos fala também é sobre a orientação. E a orientação, o que mais define a orientação é a direção. Uma pessoa orientada, ela tem uma direção. Uma pessoa orientada, ela não se encontra perdida. Aqui em Portugal, né, eu aprendi esse termo aqui que eles usam. Então, pá, estás orientado? Então, quando estás orientado, é que você está tudo sob controle, você está sabendo o que está fazendo. Então, nós estamos orientados. Então, essa é a responsabilidade do Espírito Santo, né? Ele nos orienta, na verdade, ele orientou e supervisionou aqueles homens. Mas eu gostaria de trazer, então, esse entendimento acerca do Espírito Santo, como é que ele administra essa questão, ou como é que isso chegou até aqueles homens, né, possivelmente. Em João 14, Jesus fala um pouco acerca dessa supervisão e orientação. No início de João 14, do verso 1 ao 5, Jesus fala sobre o céu, os aposentos, o caminho que ele iria percorrer. Ele fala sobre acerca disso, né? E lá em João, aí depois acerca disso, dele falar sobre essas coisas, e alguns discípulos, então, tendo a falta de uma visão, tendo a falta de orientação, porque ainda não havia enviado o Espírito Santo sobre eles, para ser o consolador, o auxiliador, a promessa ainda, tinha essa falta de visão e de orientação. No verso 8 de João 14, um dos apóstolos, né, Filipe, ele fala o seguinte: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então aqui já identificamos que Filipe, porventura, ele só tinha vista, porque ele estava diante da revelação do Pai ali. E ele fala: ei, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus fala: então, Filipe, eu e o Pai somos um só. Você me vê, você vê o Pai. Isso é o quê? Isso é vista. Ele estava diante de Deus ali, Deus encarnado, tabernaculado ali, diante dele, e ele não consegue contemplar. Mas aí, anteriormente, agora já outro discípulo, isso então,
a Bíblia é tão extraordinária que ela não coloca somente Filipe, né? Talvez a gente fale, não, o problema estava em Filipe. Não, o problema estava em todos. Aleluias. Então, no verso 5, disse-lhe agora Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Verso 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em Filipe ele falou sobre visão. Aqui ele fala sobre orientação. A gente vê que Tomé está totalmente perdido. Fala: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então nós podemos saber o caminho? Aí Jesus fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé estava totalmente perdido. Então Jesus, vendo essa dificuldade, né? E aí traz então essa característica do Espírito Santo, porque a característica do Espírito Santo é isso: é nos capacitar, nos dando visão e nos dando orientação. Quem quer ter visão, quem quer ter orientação aqui? Então tenha o Espírito Santo, ele está aí louco para que você esteja, né, desejoso da presença dele. Então lá mais à frente, alguns versos à frente, Jesus, entendendo essa dificuldade dos homens, ele fala lá em João 16, 7: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, enviarei. Isso aqui é o início da promessa. Verso 12 e 13 do capítulo 16 de João: Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Aleluia. Então essa é a promessa. Ele viria com a visão, nos capacitando, e com a orientação devida. Uma frase que eu li um tempo atrás, para finalizarmos esse subtópico, diz o seguinte: o segredo do sucesso não é o ensino da autoajuda. Nós estamos nessa era, né, de coaches, até mesmo pastores, né, que querem pregar: não, você é capaz, você consegue, você é forte, você vai vencer, você é vitorioso. Isso é uma autoajuda. Você mesmo sozinho consegue, você é capaz. Mas o segredo do sucesso não é a autoajuda, mas sim a ajuda do alto. É com a ajuda do alto que nós temos então a supervisão. É com a ajuda do alto que nós temos a orientação correta para prosseguir o caminho que o Senhor deseja. Amém? Falta mais um subtópico. A igreja quer que a gente termine? A Bíblia é a exata palavra de Deus. Prometo ser o mais rápido possível. No limiar ao fechamento do cânon sagrado, os escritores bíblicos reproduziram exatamente o que havia recebido da parte de Deus. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. A Bíblia é a precisa palavra do Senhor. Ela é correta, perfeita, pura e eterna. Repita comigo: a Bíblia é a exata palavra de Deus. Quantos acreditam nisso que acabaram de dizer? Amém. Então, nós estamos nessa perspectiva de ler a palavra, e vocês acabaram de dizer que acreditam que a Bíblia é a palavra, é a exata palavra de Deus, né? Eu ouvi também outra frase há um tempo atrás que diz o seguinte: muitos crentes marcam as suas Bíblias. E quem aqui marca a Bíblia aqui? Quem tem o hábito de marcar aqui? Eu também risco sem dó. Eu risco muito minha Bíblia. Mas muitos de nós não têm deixado que a Bíblia nos marque. E essa é uma palavra exata de Deus. Ela tem que produzir na gente isso. Ela tem que marcar. Não é dito que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes que penetra a divisão, né? Então, para ela chegar lá nessa divisão, ela tem que te machucar. E isso vai te criar uma cicatriz. Ela tem que te marcar até chegar lá na divisão da alma e do espírito. Aleluias. Mas a lição ela nos traz então acerca da Bíblia, a exata palavra de Deus, 4 palavrinhas que eu gostaria de trazer aqui rapidamente, uma perspectiva de cada uma para a gente finalizar. A primeira é sobre correta. E a correta ela nos dá referência lá em Salmos 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra correta, né, que é mencionada aqui, na tradução é dita como reta, ela é traduzida para o hebraico, que é o Antigo Testamento, é yachá. Possivelmente eu não estou falando correto, viu, minha irmã? Mas significa reto, honesto e direito. Ou seja, a palavra de Deus ela não tem um rodeio, como nós dizemos no Brasil. Ela não tem dúvida, ela não tem engano. Ela é reta, ela é objetiva. Aleluia, ela é correta, ela é direita, ela é honesta. Ela não fica fazendo reviravolta. Inclusive lá em Mateus 5,37 diz o quê? Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que provém disso vem do maligno. Então, pessoas que ficam rodeando, pessoas que ficam fazendo, vai lá, vem cá para dizer, pessoas que ficam em cima do muro, isso vem do maligno, viu, igreja? A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não.
que vem disso vem do maligno. A outra palavra é perfeita, é a referência que tem em Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra perfeita traduzida para o hebraico é, eu nem vou tentar mencionar, igreja, mas significa completo, total e inteiro. Ou seja, né, não tem parte, não tem separados, não tem metade, é inteira a palavra do Senhor. E isso é interessante porque nós recitamos, segundo Timóteo, fala o quê? Toda a Escritura. Então, de Gênesis a Apocalipse, é importante a palavra, porque muitos de nós têm a audácia de buscar só aquilo que a gente acha que é da hora, né? A gente, vou pegar aquilo ali que é bom, vou pegar aquilo ali que é bom, aquilo ali eu concordo, aquilo ali eu consigo, mas não, é toda a palavra, ela é importante. Aleluias. A outra ênfase, também outra palavra que dá é sobre pura, Salmo 119, 140, que diz, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. E a palavra pura, traduzida para o hebraico, também não vou tentar mencionar, mas significa uma quantidade grande ou uma qualidade também muito grande, a palavra pura que significa. E o interessante é que ele diz, a tua palavra é muito pura. A palavra pura, ela já é intensificada no seu significado, mas o salmista, a escrever, ele fala que ela é muito pura. Ele intensifica mais ainda a palavra de Deus, de tão pura que a palavra de Deus é. Ou seja, ela existe um grau de qualidade, um grau de profundidade que é inimaginável, muitos de nós nem sequer conseguem entender. E se você ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo, né, te dando visão e orientação, possivelmente você não vai conseguir compreender a palavra de Deus. Aleluia. Interessante que tem uma citação lá em João 3, né, que é quando Jesus encontra com Nicodemos, que era um mestre da lei, e aí Jesus então pregando para Nicodemos, fala que ele tinha que nascer de novo, e ele fala, mas porventura eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E aí ele não tinha entendido aquilo, ele não tinha a supervisão, a orientação do Espírito Santo ainda. E aí Jesus pega e fala nesse diálogo, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu, disse-lhes, tu é mestre de Israel e não sabe? Então, a palavra do Senhor vem para isso, vem para confundir mestre, vem para confundir sábios. Pessoas que se acham mestres, pessoas que se acham sábios. Aleluias, glórias a Deus. Então, ela é tão pura, ela é tão intensa na sua qualidade, na sua quantidade, que ela pode produzir em pessoas orgulhosas, pessoas que não têm o Espírito Santo, essa questão, essa dúvida. E, para finalizar, é a palavra eterna. Se encontra em Isaías 40, verso 8, diz, seca-se a erva e caem as flores, mas as palavras de nosso Deus subsistem eternamente. Então, a palavra eterna, traduzida em hebraico, é olam, significa longa duração, futuro, para sempre, eternamente. Ou seja, ela não tem fim. Como já mencionamos, né? O céu e a terra passarão, mas as palavras não hão de passar. Graças a Deus. Lição número 18, os manuscritos da Bíblia, no próximo sábado. Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer a vida de cada irmão, a você que está de casa também nos acompanhando, quero agradecer pela confiança dos nossos pastores liderados, desde o nosso pastor Abraão e consequente a todos os nossos pastores. Amém? Deus abençoe.